O pastor Flavinho é pastor na Lagoinha Centro, na primeira Lagoinha das milhares que tem aberto por aí. Eu dou graças a Deus por isso. Quanto mais igreja se abre, mais o mundo ganha. E lá em BH ainda, que tem um monte de bar, eu quero que abra um monte de igreja e feche todos os bares que tem, o povo se converta para Jesus Cristo, amém? E o pastor Flavinho faz parte desse avivamento que está acontecendo ali em Belo Horizonte. Ele é um homem extremamente usado por Deus. E nós vamos passar a vinheta. Depois da vinheta, você aplaude o Senhor pela vida dele, tá bom? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte agora, amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Que prazer. Obrigado pelo convite, pastor Aldo, pastora Rebeca. Sou de Belo Horizonte, da Lagoinha Matriz. E tenho o prazer de poder servir ali, junto com os demais pastores. Alguém aqui conhece Belo Horizonte? Alguém aqui gosta de pão de queijo? Tutu de feijão, feijão tropeiro, frango com quiabo. Deu fome, né? Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu vou pagar seu jantar hoje. Pode falar com ele assim, ó, pode escolher o que você quiser, que eu vou te abençoar hoje, está selado. Pode escolher, que eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bom a gente poder aprender, ser ensinado a respeito dessa temática tão relevante, tão especial, tão prioritária, que é sobre a palavra de Deus. Então eu quero que você abra seu coração, para que nesses próximos minutos Deus possa falar tanto ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo de número 6. Eu quero ler com você os 7 primeiros versos do capítulo 6 do livro de Atos. Atos, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 7. A Bíblia diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos.
os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós não estamos aqui simplesmente por causa de um evento. Nós não estamos aqui porque somos evangélicos. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e amamos a Tua palavra. Não queremos desperdiçar nenhum minuto dessa noite. Não queremos, Pai, deixar de receber aquilo que na soberania do Senhor, aprove o Senhor colocar em nossa mesa. Que alegria, Senhor, sentar na Tua mesa nessa noite, aprender com o Senhor por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos bastidores fizeram toda essa noite acontecer, que debaixo desse teto, que dentro desse auditório, e todos aqueles que estão acompanhando de algum outro lugar ou acompanharão posteriormente, que seja tocado pela Tua palavra. Nós colocamos o nosso coração em Ti e desde já devolvemos somente a Jesus toda honra, toda glória e todo louvor dessa palavra, dessa noite e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria muito que você não deixasse nada tirar a sua atenção, nem as suas redes sociais, nem as suas preocupações, que você pudesse ouvir a palavra de Deus. Bom, me permita construir com você uma ideia aqui nessa noite, para você entender a responsabilidade que há sobre a igreja de hoje, os nossos atos. Nós acabamos de ler sobre os atos dos apóstolos, mas eu quero que diante dos atos deles, nós possamos aqui concluir sobre a responsabilidade dos nossos atos, da nossa conduta, do nosso dia, do nosso propósito, do nosso tempo, da nossa história, daquilo que Deus coloca diante de nós, daquilo que é responsabilidade nossa por meio das Escrituras Sagradas. Bom, você sabe muito bem que os 3 anos que Jesus viveu fisicamente no seu ministério, havia uma dúvida se Jesus era ou não o Filho de Deus. Muitos seguidores de Jesus, principalmente a multidão, o seguia por causa daquilo que ele poderia dar e não por aquilo que ele era ou por quem ele era. Eles não sabiam. Eles tinham uma dúvida se Jesus era o Filho de Deus ou não. É por isso que eles acompanhavam os milagres, é por isso que eles comiam da multiplicação dos pães, é por isso que diante das suas necessidades, eles sabiam que ele poderia resolver, mas não o seguia por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele poderia dar. E é por isso que essa mesma multidão foi a multidão que gritou: crucificam. Existia uma dúvida, uma interrogação, se Jesus era ou não o Filho de Deus. E essa dúvida passou a ser uma certeza de que Jesus não era o Filho de Deus, porque quando preso e agora crucificado, eles disseram: se tu és o Cristo, desça dessa cruz. E ele não desceu, porque era a vontade do seu Pai,
que Ele morresse por mim e por você, naquele madeiro, ou seja, aquela dúvida que existia, se Ele era ou não era o Filho de Deus, agora era uma certeza de que Ele não era o Filho de Deus. Ele não desceu daquela cruz, de uma incerteza, de uma dúvida, passou a ter uma certeza de que Ele não era. E essa certeza de que Ele não era, durou 3 dias. Porque de uma dúvida passou a ter uma certeza de que Ele não era, mas após ao 3º dia, agora eles testificaram, eles tiveram a certeza de que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Ele não estava mais naquele sepulcro, aquele túmulo estava vazio, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e agora eles tinham a certeza, irmãos. É interessante saber que a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela só dá início com essa certeza, a certeza de quem Jesus era, o Filho de Deus. A igreja não poderia começar com uma dúvida como essa. Afinal, as escrituras de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, as escrituras, elas apresentam esse Cristo. No Antigo Testamento, por meio da teofania, Jesus sendo revelado, você percebe o tempo inteiro as escrituras revelando o Filho de Deus. E a igreja do primeiro século, agora, após a ressurreição dos mortos, Jesus tem contato com seus discípulos, Ele restaura a vida de Pedro, Ele ali dá as últimas instruções. É por isso que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, a Bíblia, ela vai dizer sobre essa instrução de Jesus: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. É interessante que agora, com a certeza de quem Ele era, a autoridade de Jesus sobre os discípulos e sobre Jerusalém e sobre todos aqueles que agora perceberam verdadeiramente que Ele era Deus, afinal, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, Ele nos dá uma missão. E a missão que Ele nos dá, nos faz refletir sobre 3 coisas. A primeira delas é que Ele nos deu autoridade diante do mundo em que nós vivemos. Ele diz: eu tenho e eu vos dou toda a autoridade. Nós temos autoridade da parte de Deus para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para ser luz nessa terra, para iluminar as trevas. Nós temos autoridade de Deus para pregar o Evangelho na faculdade, para pregar o Evangelho na família, na escola, aonde o Senhor nos levanta. Agora, a missão que Jesus deu não foi apenas nos dando autoridade ou delegando autoridade. Ele também deixou a sua mensagem. A Bíblia, nesse texto, vai dizer: ensinando-o a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Em outras palavras, ele está dizendo: não é para ninguém inventar a mensagem. Não é para haver acréscimo nas Escrituras Sagradas. Não é para você falar sobre o que você acha. Não é para você ensinar o que tiver na sua cabeça. É para você ensinar o que eu deixei, o que eu ordenei. A palavra de Deus. Não existe uma mensagem que transforma senão a mensagem do Evangelho.
O Evangelho é a boa notícia de Jesus. E esse Jesus, ele é o caminho, ele é o mediador. É por isso que se eu chegar aqui numa noite como essa, e eu contar os testemunhos da minha caminhada cristã para você, talvez vai edificar você. Se chegar alguém aqui, não é o meu testemunho, mas pode ser o de alguém, fala, olha, eu tive no hospital internado com 1% de vida, e Jesus me tirou daquele UTI, daquele CTI, e eu fui restaurado. E você vai ouvir aquela história, e você vai ser edificado. Mas o testemunho não transforma ninguém. A única coisa capaz de transformar a vida do ser humano é o Evangelho de Jesus. É por isso que o púlpito, é por isso que temos uma responsabilidade de expor as Escrituras diante de um Evangelho genuíno. É por isso que esse lugar aqui é um lugar de pregar o Evangelho genuíno, porque o testemunho edifica, mas as Escrituras transformam. É por isso que um simples Jesus te ama é capaz de transformar a vida de alguém. Por quê? É por isso que a Bíblia vai dizer, quando Paulo escreve a Timóteo, e vai dizer assim, não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem Jesus Cristo. Ou seja, a boa notícia pregada, as Escrituras ensinadas, como Jesus nos ordenou, é capaz de restaurar o relacionamento caído do homem com Deus, por meio do Evangelho, que é o Cristo. E é isso que eles começam a igreja do primeiro século, com a mensagem, com a palavra, com a certeza de que Jesus era. Irmãos, tem muita gente fazendo a obra de Deus e tem dúvida de quem é Jesus. Tem muito cristão dentro da universidade e não consegue combater um professor endemoniado, alguém que difama a sua fé. Por quê? Porque não se tem conhecimento da Bíblia. É por isso que Paulo, quando vai plantar algumas igrejas, lá no primeiro século, o texto vai dizer que Paulo procura as ágoras, as praças, porque era hobby da sociedade buscar conhecimento nas praças públicas, e Paulo logo pensa, se é conhecimento que eles querem, eu tenho. Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou judeu dos judeus, eu conheço as Escrituras, eu tive uma experiência real com Jesus Cristo, e eu sei defender a fé que eu afirmo em Jesus Cristo. É por isso que o conhecimento bíblico não é uma opção para mim e para você, é uma questão de sobrevivência. O Evangelho. E a igreja, ela começa com essa certeza de que eles não poderiam inventar a rota, de que eles não poderiam pregar um evangelho senão o evangelho da Bíblia, da palavra, o evangelho que Cristo é o centro. É por isso, irmãos, que Pedro, uma vez covarde, agora ele é um gigante. Ele tinha a mensagem, ele tinha certeza de quem Jesus era. E Jesus ainda vira e fala assim, olha, mas fiquem em Jerusalém, porque além da certeza que agora vocês têm, que eu sou o Filho de Deus, eu vou enviar a vocês o meu Espírito. Antes de vocês irem para campo, antes de vocês começarem o jogo, antes de vocês começarem a plantar as igrejas, antes de vocês começarem a ensinar, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram. O texto bíblico vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, pensa comigo, irmão, uma igreja com a certeza de quem Jesus é, somado ao enchimento do Espírito Santo, é por isso que ia sendo acrescentado todos os dias os que iam sendo salvos.
Ninguém consegue parar uma igreja bíblica, uma igreja que Cristo é o centro, e uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que prega o Cristo, uma igreja que tem a certeza de quem é o Cristo, somada a uma igreja cheia do Espírito Santo, que dá lugar ao Espírito Santo, que tem intimidade com o Espírito Santo. É por isso que no primeiro sermão de Pedro, mais de 5.000 almas se convertem. A certeza de quem Jesus era, cheios do Espírito Santo, pregavam com ousadia e com intrepidez. O que eles pregavam? Pregavam o que Jesus ordenou. A palavra de Deus. A igreja cresceu. A igreja do primeiro século, no primeiro sermão milhares, no segundo sermão milhares de pessoas. E é fato, irmão, se tem uma coisa que o inimigo, que o diabo, ele não quer, o seu crescimento. Eu não estou falando apenas o crescimento da igreja, o crescimento da sua célula, o crescimento do seu ministério, não. O crescimento na sua vida, o crescimento no seu matrimônio, o crescimento nas suas finanças, o crescimento da empresa, o crescimento nos seus relacionamentos pessoais e interpessoais. O diabo não consegue lidar com o nosso crescimento. Ele precisa armar alguma coisa. E é interessante, porque o diabo, uma coisa que ele não é criativo, ele não consegue inventar uma coisa nova. Ele usa sempre da mesma astúcia, da mesma estratégia. Atos capítulo 1 e 2, eles são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 3, a igreja crescendo, o diabo assusta e ele começa a perseguir. Atos capítulo 4, a escritura vai dizer que agora Pedro e João é chamado dentro do sinédrio para questionar o porquê eles haviam curado aquele homem, e agora eles estão prestes, eles estão à beira de serem mortos por causa do evangelho. Atos capítulo 4, o diabo, ele usa da perseguição. Eles são chamados, eles são interrogados, eles são questionados. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo de número 4, o texto, ele vai dizer: vendo a coragem de Pedro e João. O texto vai dizer no verso 8 do capítulo 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. O texto vai dizer que diante da perseguição, quem é cheio da palavra, quem é cheio do Espírito Santo, ele enfrenta e vence qualquer perseguição. Eles precisaram liberar Pedro e João, porque diante do argumento, se tem uma coisa, irmãos, que alguém que conhece as Escrituras Sagradas, que ele não é falastrão. Ele não fala qualquer coisa. É igual Jesus. Em alguns momentos, os fariseus chegavam perto de Jesus e disseram: olha, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus finge de bobo, está lá escrevendo no chão. E eles: olha, você não vai falar nada. Jesus, em uma frase, ele salva a mulher, ele confronta os fariseus e ele ensina os discípulos. Em uma frase, Jesus diz: ok, aquele que não tem pecado, seja você então que atire a primeira pedra. O texto vai dizer que foram saindo um por um, a começar dos mais velhos. Alguém que conhece as Escrituras não fala qualquer coisa, qualquer hora. Ele sabe o que falar. Ele sabe a hora de conversar.
Ele sabe a hora de conversar com o pai, ele sabe o que falar com o pastor, com a pessoa na rua, ele sabe como lidar com o professor, ele sabe lidar diante dos seus desafios, dos seus relacionamentos, ele sabe a hora certa. Pedro e João, eles não falaram por falar, eles estavam agora no sinédrio, mas eles falaram a coisa certa, eles defenderam a hora de defender, eles se calaram a hora de se calar, eles respeitaram a hora de respeitar, eles usaram da coragem na hora de ter, eles foram usados pelo Espírito na hora de serem usados. Se tem uma coisa que alguém cheio da palavra faz, é ter sabedoria nas palavras. Tem muita gente sofrendo consequência na sua vida por falar a coisa certa na hora errada, ou falar na hora certa palavras erradas. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras vai dizer que eu e você temos a sabedoria de Deus, nós discernimos o ambiente, nós fazemos um mapeamento do lugar aonde a gente está, a gente consegue sondar a motivação das pessoas, a hora de falar, como tratar a pessoa, a forma de se impor, a hora de se impor. O texto vai dizer que eles foram liberados, porque o conhecimento da palavra, somado à direção do Espírito Santo, ninguém pôde detê-los. A perseguição que o diabo usou não deu certo. Atos capítulo 4. Atos capítulo 5, uma vez o diabo, ele percebe que por meio da perseguição ele não consegue. Atos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ele usa agora de uma outra estratégia, a estratégia da infiltração. Já que externamente eu não consigo prender vocês, deixa eu colocar um joio aí no meio de vocês. Deixa eu colocar um fermento aí no meio de vocês, para bagunçar essa igreja, para bagunçar esse negócio. O texto vai dizer que o diabo então, ele toma o coração de Ananias e Safira e coloca para disseminar a mentira no meio da igreja. Eles vendem uma propriedade, retêm o valor, não entrega aquilo que deveria entregar para a igreja de Jerusalém. O texto vai dizer que a estratégia de Satanás agora é a infiltração. O que acontece? Com homens cheios da palavra e cheios do Espírito Santo, o diabo tenta, mas a Bíblia vai dizer que os apóstolos imediatamente discerniram a motivação dos infiltrados. Chamaram, confrontou o marido havia mentido, foi fulminado na hora, morreu por causa do seu pecado. A Bíblia vai dizer que chegou a esposa, morreu na mesma hora, porque os apóstolos, eles discerniram a tentativa de Satanás em infiltrar, em contaminar o coração da igreja de Jesus. Se tem uma coisa que a palavra de Deus, ela nos blinda, ou na verdade ela possibilita para mim e para você, é o discernimento para entender quem é quem. É por isso que tem muito crente se envolvendo em relacionamento que não devia. É por isso que tem muita gente entrando em sociedade que não era para você. É por isso que tem muita gente vivendo a comparação, você quer o que é do outro, mas esquece que Deus tem preparado algo para você, perdeu o time. Não tem discernimento espiritual, você quer o que é do outro, você quer viver uma coisa que é para viver daqui 5 anos, você se envolve com alguém e daqui a pouco você coloca o nome de Deus nessa história, mas não tem nada a ver com Deus.
Quantas pessoas chegam no nosso gabinete e dizem: pastor, Deus falou comigo. Está chegando ao ponto, irmãos, que eu tenho perguntado, principalmente para os jovens: Deus falou mesmo? Falou onde? Falou o quê? Porque tem muita gente colocando na conta de Deus o que não tem nada a ver com Deus. E a única forma de você discernir o que não é de Deus para você é por meio do conhecimento das Escrituras e do enchimento do Espírito Santo. É por isso que na segunda tentativa de Satanás, a igreja de Jerusalém, ela sai mais uma vez vitoriosa. Ela percebe. Atos capítulo 5, você vai ver. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram morta, levaram e a sepultaram do lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Tem muita gente sendo contaminada por ensinos que não tem nada a ver das Escrituras na internet, contaminado pelas mídias sociais, contaminado pelos pastores de YouTube, contaminados, não discernem. Daqui a pouco está um monte de crítico dentro da igreja local. A igreja local investe, ela tira o carrapicho, ela cuida de você nos momentos de dor, ela faz seu casamento, ela apresenta seu filho, ela faz parte da vida dos seus pais, ela cuida de você. Daqui a pouco você está um crítico, um fiscal dentro da igreja. Por quê? Porque você não discerniu aquilo que estava te contaminando. A única forma, que é a forma que os apóstolos nos ensinam diante da infiltração, é por meio do conhecimento das Escrituras e por meio do enchimento do Espírito Santo. Discerne, irmãos, alguém cheio da palavra e do Espírito Santo, ele não cai na lábia do que não é de Deus. Ele não entrega o corpo para qualquer um. Ele sabe, ele é equilibrado, ele não perde tempo, ele não dá voltas, ele sabe a hora de trabalhar, a hora de honrar os pais, a hora de servir na igreja, a hora de multiplicar a célula, a hora de abrir a sua casa, a hora de entregar o seu dízimo, a hora de pregar o evangelho. Nós precisamos desse time. Esses dias eu fui pregar na Lagoinha de Leme, São Paulo. Eu cheguei, já era umas 5 horas da tarde em São Paulo, até Leme, andei, foi a conta de tomar um banho no hotel e fui para a igreja, um culto de quarta-feira. Primeira vez que eu ia naquela igreja, primeira vez que eu tinha contato com aquele pastor local. E eu me lembro que eu preguei, beleza, o culto começou às 8, teve o louvor, eu preguei, terminou, o pastor lá, bem pastorzão, ficou atendendo os irmãos, eu também entrei ali, comecei a conhecer os irmãos, a gente foi sair da igreja, era talvez umas 11 da noite, o culto havia acabado 10. Ele falou: pastor, cidade pequena, mas tem uma pizzaria que fica aberta até mais tarde, você come pizza? Eu falei: claro, vamos lá. E fomos comer uma pizza. Cheguei no restaurante, estava vazio, um restaurante grande, uma pizzaria, tinha talvez uma mesa, como se a entrada do restaurante fosse ali, entramos, sentamos numa mesa aqui, tinha talvez uma mesa só de pessoas, talvez terminando ali. Eu entrei, sentou o pastor, a filha dele de 16 anos, o filho de talvez 9, 10 anos, eu sentei, a esposa, os filhos e ele. Na hora que eu sentei naquele restaurante, meus olhos fixaram num garçom que estava lá na porta. Na hora que eu olhei para ele, o Senhor falou comigo assim: você acha que você veio a Leme para pregar na igreja, mas você não veio por isso, você veio por causa daquele garçom. Na hora, irmãos, eu falei: meu Deus, cansado.
Viajei, trabalhei o dia inteiro na igreja, peguei o avião, corri para Confins, viajei, acabei de pregar cansado, pai de 4 filhos, 7 anos que eu não durmo a noite toda, e agora 11h30 da noite eu vou pregar para um garçom. E Deus falou, E pior que não era o garçom que estava nos atendendo. E nisso já chegou um outro garçom e falou, vocês querem beber o quê? E o pastor já escolheu a pizza, pastor, você come qualquer coisa, vai. E o garçom foi lá buscar a bebida, eu falei, como é que eu vou chegar naquele rapaz? Na hora que ele foi, eu percebi que aquele garçom saiu e foi andando no meio da pizzaria, eu falei, vou aproveitar que o que nos atendeu não está aqui, eu levantei a mão como se eu tivesse esquecido de pedir alguma coisa, eu levantei a mão, ele, pois não, ele veio. Na hora que ele veio, irmãos, na hora, eu falei, eu não vou, já vou dar a volta também, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sentei aqui, Deus está dizendo que eu só estou nessa cidade por sua causa. Você conhece a Jesus? E ele falou, olha, eu, quando era adolescente, eu fui na igreja, a minha mãe é evangélica, mas desde a minha adolescência eu estou desviado há muitos anos, estou completamente perdido e realmente eu não vivo nem perto da vida que Deus quer para mim. Eu falei, pois então, aí eu falei com ele, falei do propósito, preguei para ele, falei das escrituras, falei do plano de Deus na vida dele, e eu falei, agora você precisa fazer uma reconciliação com Jesus. Isso já tinha chegado, a pizza, a bebida, e ele lá. E eu falei com ele, falei, você precisa reconciliar com Jesus. E ele falou, claro, preciso. Ele já tinha chorado, ele pôs a mão no coração, e ele reconciliou com Jesus. E eu falei, olha, agora eu preciso que você vá na igreja, esse pastor aqui é o pastor da cidade. Eu preciso que você vá lá domingo, você vai me dar a sua palavra que você vai lá no culto domingo. E ele falou assim, ele já sabia que eu era pastor, ele falou, pastor, eu me comprometo, coincidentemente, esse domingo é minha folga, eu tenho uma folga, um domingo de folga por mês, e é exatamente esse próximo domingo. Ele fez assim com a mão e falou assim, eu te dou a minha palavra, domingo eu vou lá no culto. Ok, peguei na mão dele, falei, agora você pode trabalhar, deixa eu comer minha pizza, e já fiz a minha parte. Chegou domingo, isso era uma quarta-feira, na segunda-feira o pastor me ligou e falou, pastor, só para te dar um feedback, aquele garçom, ele veio no culto, eu estava pregando, ele chorou o culto inteiro, no final eu fiz apelo, ele voltou à frente, ele queria também reconciliar dentro de uma igreja, ele reconciliou com Jesus, no final eu abracei ele e me comprometi, na folga dele, ele tem uma folga, dia de semana, na folga dele, ele vai vir na igreja para me discipular ele. Eu falei, amém, glória a Deus, pastor, obrigado pelo feedback, está aí, é sua ovelha agora, tudo certo. Passou 3 semanas, aquele pastor me liga no meio de semana e falou assim, pastor, tem 1 minuto? Eu falei assim, estou no meio de um atendimento, mas pode falar. Ele falou, sabe aquele rapaz da pizzaria? Eu falei, sei. Ele acabou de chegar aqui, ele disse assim, pastor, o senhor tem um tempo? Eu tinha um tempo e eu falei, só 1 minuto, aí eu estou te ligando. Mas aquele rapaz falou, você pode ir comigo, pastor? Aí o pastor falou assim, onde? Ele falou, na delegacia. Aí o pastor falou, mas por quê? Ele falou, desde aquele dia que aquele pastor pregou o evangelho para mim dentro da pizzaria, não sai da minha cabeça. Eu cometi um crime de um furto há muitos anos atrás, e eu tenho um mandado de prisão no meu nome, e por causa daquela palavra eu preciso me entregar à polícia. Pastor, o que eu faço? Eu falei, leve ele para a polícia. Já é fruto do evangelho, entrando no coração dele. Leva ele, não abandone, cuide dele, se ele ficar preso, visita ele, cuida dele, ele vai cumprir a pena e esse cara vai ser muito usado aí na sua igreja. Tá bom, pastor. Ele foi, o rapaz ficou detido 3 dias e foi liberado porque como ele se entregou, ele começou a responder em liberdade. E aquele rapaz, desde então, ele está sendo cuidado, preparado para ser um líder de célula, para frutificar na igreja, porque a palavra de Deus tem poder de transformar o homem. Se tem uma coisa que a palavra, o conhecimento das Escrituras nos dá, é discernimento do lugar aonde você está.
O diabo, ele usa da perseguição e ele não consegue. Ele usa da infiltração, ele não consegue. Aí entra Atos capítulo 6, que é o texto que nós lemos. A Bíblia vai dizer, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Preste atenção o que está acontecendo aqui. O diabo não se deu por satisfeito. Ele tenta a perseguição, ele não consegue. Ele tenta a infiltração, ele não consegue. E agora ele usa da distração. Ele tenta, o que aconteceu? As viúvas, elas eram servidas, a ação social da igreja dava comida para as viúvas. Elas perderam seus maridos, elas não tinham trabalho e a igreja mantinha elas. E por alguma confusão, desorganização, elas não receberam a cesta básica na casa delas. O que aconteceu? Começou uma fofoca no meio da igreja. O diabo, ele usa da distração, ele tenta dizer que a ação social da igreja de Jerusalém era mais importante do que o ministério da palavra e da oração. Nós não estamos dizendo aqui que a ação social não seja importante. Nós não estamos dizendo que a igreja não tenha responsabilidade de ajudar os necessitados da sua comunidade e da sociedade que ela vive. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que primariamente o ministério da palavra e da oração é mais importante do que qualquer ministério dentro de uma comunidade local. Na hora que começa a distração, a confusão, a fofoca, os apóstolos, está errado. A igreja está sendo distraída. Eles estão colocando a ação social acima da palavra. Espera, vamos resolver essa situação. Vamos escolher 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo. Vamos impor as mãos sobre eles, vamos dar essa tarefa de servir a viúva para eles. E enquanto nós, apóstolos, vamos nos dedicar ao ministério da palavra de Deus. Se tem uma estratégia que o diabo usa para você não ler a Bíblia, para você não estudar as Escrituras, para você não saber o contexto dos Evangelhos, para você não saber o contexto das cartas de Paulo, para você não conhecer o Antigo Testamento, para você não conhecer os profetas, se tem uma coisa que o diabo usa, é a distração. E talvez, desses 3 elementos que o diabo usa para que você não conheça as Escrituras, nessa geração contemporânea, a distração tem sido um ponto crucial do porquê muita gente não conhece as Escrituras. Irmãos, eu sou pastor há 14 anos. Há uns 4 anos atrás, eu peguei meu celular um dia e fui pegar o diagnóstico. Eu percebi que eu tinha ficado 10 horas no telefone naquele dia. Beleza, que pastor trabalha com celular, que tem muita coisa e faz, mas 10 horas com esse endemoniado na mão. Certamente naquele dia eu não li a Bíblia 10 horas. Certamente naquele dia eu não orei nem o dízimo dessas 10 horas.
Porque se tem uma coisa que tem sido impedimento para você, para mim, para nós, não conhecermos as Escrituras, é porque Satanás tem nos distraído. Séries, redes sociais, relacionamento. Tem muito pai que coloca agora, não podia ter filho, pediu a Deus, Deus deu filho, agora o filho tomou o lugar de Deus. O namorado tomou o lugar de Deus, o marido tomou o lugar de Deus. São várias distrações. Várias. Gente dormindo tarde, que deita na cama, não consegue dormir, fica ali 3 horas no TikTok, Instagram, vai para um lugar, volta, não consegue colocar um basta, dizer agora eu vou dormir, porque amanhã eu acordo cedo, aí amanhã acorda cansado, aí não rende, aí não lê a Bíblia, não consegue ter devocional, sai correndo, atrasado, não consegue argumentar na faculdade, não consegue entender as Escrituras, entender um contexto, começa a falar um monte de heresia, porque é um texto, sem contexto vira pretexto, e está cheio de gente falando um monte de coisa de heresia na internet, tira Deus do centro, coloca o homem, uma geração de cristãos narcisistas, só pensa neles, se colocam no lugar de Deus. Você vai ver a raiz, a distração. O diabo tentou na igreja do primeiro século, mas os apóstolos, eles levaram a sério quando Jesus disse: ensinar o que eu lhes ordenei. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus, eles eram cheios do Espírito Santo. Vamos resolver esse problema, acaba com a fofoca, para de reclamar, para de conversar fiado, viúva, cessa, serve a mesa, vamos escolher aqui 7 homens, obreiros, aprovados, vamos impor as mãos, nunca mais, deixa atrasar a cesta básica na casa dessas mulheres, ok, nós voltamos à prioridade, palavra e oração. O que diz o texto? Verso 7, quando eles colocam em ordem e não caem na distração, assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A igreja voltou a crescer. A Bíblia está trazendo para mim que o crescimento saudável de qualquer coisa, de qualquer igreja, de qualquer pessoa, está diretamente ligado ao seu envolvimento nas Escrituras, ao seu relacionamento com o Espírito Santo. Tem gente aqui que na perseguição vira as costas para Deus, tem gente aqui caindo no conto do vigário, gente infiltrada e você é contaminada, tem gente que a distração bate a porta, você cai, daqui a pouco está frio, estava bem, multiplicava, frutificava, agora está apático. No início era maravilha, arregaçava a manga, pregava o evangelho, não tinha medo, na faculdade falava, abria sua casa, era usado por Deus. Agora estático, anêmico, apático. Para de crescer, para de sonhar.
Para de ser usado por Deus. O diabo colocou uma distração lá, te pegou. É por isso que conhecer as Escrituras não é uma opção para mim, para você. É uma questão de sobrevivência. Eu não estou falando de um texto por texto. Eu não estou falando de uma letra que mata. Eu não estou falando de uma teologia que te esfria, que te distancia. Eu não estou falando de uma teologia que te torna crítico. Não. Eu estou falando de uma teologia que te aproxima da igreja local. Eu estou te falando de uma teologia que faz você honrar ainda mais os seus pastores. Eu estou falando de uma teologia que faz você pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu estou falando de uma teologia que faz você honrar mais a sua esposa, que faz você honrar mais os seus pais. Eu estou falando de uma teologia que faz você ajudar mais os necessitados. Eu estou falando de uma teologia que te confronta e faz de você mais humilde, mais simples, e faz você valorizar as coisas que Deus tem te dado, ao invés de querer o que é do outro. Eu estou falando desse conhecimento, eu estou falando dessa teologia, eu estou falando desse coração de Jesus, comunicado pelas Escrituras. É dessa teologia. Quanto mais eu estudo, irmãos, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, eu saio dali. Eu quero passear com os meus filhos, eu quero amar minha esposa, eu quero servir a minha igreja, eu quero honrar meus pastores. Eu oro, eu leio, eu quero ser um dizimista, eu quero servir a igreja local, eu quero ir para debaixo da ponte, eu quero matar a fome de quem está com fome. Essa teologia que nos aproxima do Criador. É essa teologia que os apóstolos viviam e que a igreja crescia. Essa. A igreja de Atos precisa nos ensinar muito nesses dias. Eles tinham na prática a doutrina e a vida, o credo e a conduta, a palavra, mas o poder no Espírito, a qualidade e também a quantidade. Uma das coisas que eu mais gosto de Atos é que eles tinham o mesmo ou os mesmos problemas que nós temos. Mas a missão estava acima de todas essas questões. Pergunta para mim e para você, irmãos, nessa noite é: o que você está esperando para mergulhar mais e mais na palavra de Deus? O que tem te impedido? É a perseguição? É gente que, de vez de te aproximar de Deus, está te afastando? Sai fora. Não vem com essa historinha de que Jesus mandou a gente estar no meio de pecador. É para você estar lá pregando. Se não está pregando, irmão, você está sentando na mesa de escarnecedor. Você não tem outro propósito. Está distraindo. Identifica nessa noite. É o namoro. É o filho. É a ambição excessiva. É a rede social. O que está te distraindo? Ajusta, discerne e mergulha. Você quer crescer? A Bíblia não trabalha com receitas. Mas se tem uma coisa que ela nos mostra por meio
das Escrituras é que a forma de crescer no âmbito, uma vez cristãos que somos, é por meio da palavra, é por meio da vida de oração, é por meio do temor, é por meio do enchimento do Espírito, é por meio do conhecimento das Escrituras. É por isso que Jesus, e eu termino, quando ele é tentado por Satanás no deserto, ele vai dizer: eu acho que você chegou atrasado, Satanás. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Você veio, mas eu acabei de ouvir do meu pai que eu era filho amado e ele tinha prazer em mim. Tem muita gente caindo nas tentações, porque não se lembra a última vez que ouviu algo que saiu da boca de Deus. Você quer conhecer a boca de Deus? Prazer. Bíblia Sagrada. Fora disso, você não vive o cristianismo, você vive um misticismo. Qualquer um que fala algo para você fora das Escrituras, irmãos, é balela. Bíblia, respaldo, vontade de Deus. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Você pode ficar de pé para a gente orar? Quantos nossos irmãos, irmãs vão ministrar uma canção? Quero que você feche os seus olhos. Não negligencie o ministério da palavra de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Elas vão ministrar. Eu quero que você permita o Espírito Santo falar com você. E logo depois eu quero orar por você em nome de Jesus.